Tá gravando e hoje o tópico é o seguinte, olha só, a gente vai falar sobre a briga ou qual que é o melhor processo para trabalhar entre designer e desenvolvedor. Roda a vinheta. Ai meu Deus, eu vou sair correndo, essa briga vai dar muita coisa. Gente, eu sou o Mário, eu sou o Thiago e esse é mais um Papo de Dev. E aí, Thiago, olha só, bom, eu já trabalhei numa série de projetos, você também. Qual que é o ponto que às vezes vira um problema entre a relação desenvolvedor-designer? A bola chega quadrada? Chega. Cara, pra mim o grande problema é que normalmente a informação chega pro desenvolvimento no finalmente do negócio e ele não participou de toda etapa do processo, desde o planejamento, da estruturação. E isso torna às vezes meio inviável, porque assim, na maioria das vezes dos projetos que eu pego, e é convencional, e isso não chega às vezes pro designer, né, o cara que está fazendo toda essa estrutura da parte gráfica, visual, o cara simplesmente chega no chapado, tipo, ele não me fala pra mim, ó, quando clicar nesse botão, esse efeito, vai acontecer essa situação, vai abrir essa tela, vai ter essa demanda. Eu não tenho esse fluxo, ou a jornada do usuário, né? Eu acho que é importante a gente deixar isso claro, que pro dev, isso é tão importante quanto pro cliente que vai usar. Para ele entender todo o ciclo do negócio e ele ter total entendimento do que ele está desenvolvendo. Então, assim, para mim esse é o mais frustrante, sabe? Essa etapa entre o designer e o coisa, por isso que é a maior briga para mim. Porque o designer, não, ele às vezes é levado a desenvolver um negócio e não desenvolver as outras partes, porque ele também não se comunica com o desenvolvedor. Então, a parte da regra de negócio ali, toda a etapa, se perde. Sim. Eu acho que assim, a gente precisa entender que entre o designer e o desenvolvedor tem um outro papel ali que é o do analista, né? E aí o analista é o cara que faz esse meio de campo para entender as regras de negócio, tá? Mas, se a gente for pensar assim, o designer vai entregar um negócio que às vezes não dá para implementar, que vai me criar um problema. O desenvolvedor, a hora que chega, ele vai reclamar. Então, o que tem que acontecer? Tem que ser antes, tem que ser um passo antes. Tem que ter comunicação. Mas a comunicação, ela tem que começar desde antes, entendeu? Você virar pra mim e falar o seguinte, eu vou começar um projeto, vou trazer uma equipe foda, vou começar a estruturar todo o negócio. E você coloca lá, caras de produto, caras de venda, o cara que teve a ideia, o cliente, você se preocupa com tudo e o coitado do dev fica colocado à mercê do que daquela decisão tomou. Eu acho que não, ele tem que participar disso, até para que ele não inviabilize o projeto lá na frente, entendeu? Para que ele compre a ideia de falar, pô, eu vou fazer esse negócio vai dar certo. A gente tem que pensar assim, no mínimo, se o dev não for incluído na discussão, a gente vai ter uma perda enorme de produtividade. Sim, porque ele vai ter que entender todo o projeto de novo. Ele vai ter que entender, mas assim, o dev, ele é um cara que caiu ali para ele vai lá e vai bater o pênalti, vai fazer o curso. Ele tem que pensar, entendeu? O texto, porque o cara já fodeu, entendeu? Já vai azedar o negócio, vai demorar muito mais tempo. Se o designer tem que levantar numa posição, vir ali e falar, explicar o que é que tem que acontecer, a gente já tá perdendo muito tempo. É igual o sentimento de você falar que coloca comentário no código. Se alguém tiver que ir lá e explicar a função para você quando ela fez, perdeu produtividade. O designer é a mesma coisa, ele faz todo um layout, toda uma estrutura e ele tem que pegar e reexplicar todo o fluxo para o desenvolvedor, quer dizer que alguma coisa falhou, principalmente, obviamente, a comunicação. Então, essa comunicação, ela tem que ser constante. As pessoas têm que pegar e favorecer com que essa comunicação seja constante. Ela, assim, é muito comum, por exemplo, quem utiliza Scrum não ter o designer, né, no squad, conversando com as pessoas. Tipo, não, é só dev que entra ali dentro. Cara, eu sou realmente contra isso. Eu acho muito interessante que todos estejam envolvidos. Não necessariamente que ele vai dar opinião sobre aquilo, mas que ele vai ouvir para saber também qual é a dificuldade que as pessoas têm dentro do processo. Falar, não entendi essa parte ou aquela. Então, como é que eu vou fazer para que isso venha a funcionar? Então, e aí? Qual foi o projeto mais complicado que você teve, assim, que você se lembra? Cara, é que assim, não sei se complicado, entendeu? Mas tem diferentes fases onde as interações têm que ser diferentes, entendeu? Às vezes, na concepção do projeto, a gente precisa que o designer mande um negócio mais mastigado ali para depois a gente conseguir avançar, entendeu? Em outras situações, a gente precisa de uma prova de conceito para entender o que dá para fazer para daí ajudar o designer a projetar a tela. Sim, e eu acho muito legal o processo, assim, a gente falou num outro vídeo sobre discovery, né, sobre conversar com o cliente, e esse papel também acontece dentro do próprio projeto, porque assim, existe dois clientes, né, o cliente externo e o cliente interno. Então é interessante que você, né, você, o designer, converse com sua equipe técnica
Porque às vezes você tá tendo ali pensando, batendo a cabeça numa coisa de como resolver, e trocando uma ideia com o desenvolvedor, ele vai falar, putz, num projeto parecido eu fiz assim, eu fiz assado, entendeu? Vai encurtar o tempo seu de planejamento e estruturação de um negócio. Porque a gente sabe que o escopo aberto é muito difícil do negócio, ser totalmente definido e falar, vai ser assim e pronto, acabou. Tem que pensar assim, às vezes o designer vai mandar um negócio que chega pro dev e ele fala, não dá pra fazer. Exatamente. Ou dá pra fazer, mas vai dar muito trabalho. Mas se a gente fizesse por aqui, ó, fizesse só mexer um pouquinho aqui, puta, fica muito... Deixa eu contar uma experiência pra você. Quando eu tava fazendo o e-commerce, quando eu tava estruturando o e-commerce na época, uma das coisas, o designer manjava muito da parte gráfica, de impressão, essas coisas e tal. Então o mundo de tecnologia, assim, na parte gráfica, designer mesmo, web designer, né, como eles chamavam na época, ainda era muito novo, né, principalmente na região onde a gente tava. Então o cara foi fazer o layout, o cara fez um campus select, tipo, curvado, assim, sabe? Tipo, como se fosse algo possível. Aí eu cheguei nele e falei, pô, cara, não dá pra fazer desse jeito, os componentes são meio padronizados. Falei, dá, né, como é que vai ficar legível isso e tal? O problema não é o elemento, o problema é o drop-down ali. Não, ficou assim, não tem nem explicação como é que era, mas era, no sentimento dele, aquilo ia ficar da hora. Então assim, foi uma conversa e tal, e aquilo produziu muita coisa. Nos últimos projetos eu não precisava falar nada, o cara tava tão entendioso, o cara já sabia as coisas que encaixavam, que não dava certo. Por isso que é muito legal também utilizar os padrões que a gente tem hoje, né? Você falou que gosta do Bootstrap. Cara, o Bootstrap tá aí para resolver o problema de muita gente que tem dificuldade. Usa o padrão, usa o grid padrão, não fica inventando moda. Exatamente. Por exemplo, antigamente falava-se sitemap, né? Hoje a gente já fala de jornada de usuário. Porque o sitemap, né, explicando, era só os links, né? Tipo, dessa página você vai para outra. E é interessante que hoje você tem realmente o que o usuário está vendo a cada passo que ele dá. Então, apertou nesse botão, teve essa interação, deu esse resultado, teve essa entrega, eu preciso disso. Até para a infraestrutura do sistema, né, da solução, da plataforma, que o cara queira chamar, vai ficar muito mais claro para ele. E mais do que isso, cara, às vezes o designer, quando ele projeta a tela com campos que você simplesmente não tem de onde tirar a informação. não cabe, a informação é tão grande. Aí depois o cara vai brigar com você e fala, o layout tá diferente. Fala, lógico, eu tenho que pôr um campo com o nome do bairro, eu não tenho de onde tirar essa informação, como é que vai fazer? Aí você tem que enfiar outra coisa lá. Ou arrancar, aí você arranca, dá problema. Você sabe que tinha uma tela uma vez que eu fui fazer, que tudo era por chamada, tipo assim, tudo tinha uma interação, então, um endereçamento. Então, por exemplo, eu queria chamar um produto, então eu tinha que entrar na tela, é igual aqueles, quando o designer mandou, né, parecia um front de loja, você apertava F12, aí trazia lá os produtos, e você digitava lá o código, ele listava, você clicava OK, ele vinha pra tela. Aí você ia fazer outra coisa, tudo com funcionalidade desse jeito. Eu falei, cara, você tá fazendo um sistema web, não necessariamente precisa ser igual um sistema, tipo, das linguagens mais antigas. Metodologia é diferente. Exatamente. Cara. Aí você vira pro cara e fala, tem coisas mais modernas, tem mais isso, tem aquilo e tal. Então eu acho que essa troca, essa vivência é importante. E é dos dois lados. Porque também o desenvolvedor, às vezes, ele vai querer fazer a famosa gambiarra de querer implementar de um jeito e, trocando meia dúzia de palavras com o designer. Fazer do jeito que ele já conhece. Exatamente. Aí o designer vai falar, não, usa esse componente, vamos tentar ali e tal. Então eu acho que assim, tem que ter uma comunicação constante entre os dois lados e, por favor, equipes, não excluam o desenvolvedor do processo. Coloquem ele, pelo menos coloca lá no início para ele poder ter uma noção do que está acontecendo. Você quer excluir, tranquilo, vai garantir que vai dar problema, você vai passar raiva depois. Com certeza, e depois não vai poder reclamar, né? Agora, Thiago, a produção tá brava ali, mas ainda tem um tempo. E aquele designer, cara, que ele olha pra tela e ele já vê o grid, entendeu? Na mente dele lá, ele simula a droga do grid e fala assim, tá meio pixel pro lado. Nossa, mas você sabe que tem muito dev que eu acho que é daltônico ou tem problema com distância, né? Por isso que o padrão e fazer com várias plataformas que tem hoje permite evitar que repasse pelo redesign para que ele valide, né, pro designer, para que ele valide como é que tá. Você imagina o seguinte, o cara gastou muito trampo fazendo aquilo, o cara tem, existe pesquisas do cara falando de distância entre campos, de botão, de coloração, de não sei o que e tal, e aí o desenvolvedor simplesmente liga o dane-se e fala, eu vou fazer do meu jeito. Cara, não faça isso. Procure ouvir as orientações e procure encontrar ou utilizar ferramentas que facilite a comunicação entre vocês, entendeu? O cara lá não fez aquilo para firula, o cara fez aquilo para realmente o negócio ficar melhor. Então assim, evite ficar passando no redesign. Cara, quantas vezes eu já vi, a tela era desse tamanho, fundo cinza, o cara colocou num fundo branco porque ele não viu o cinza e aí simplesmente ele colocou o campo desse jeito. Não faz sentido nenhum, cara. Se preocupa com isso.
Por isso que uma das coisas que no squad hoje que eu utilizo é para repassagem do redesign, para que ele olhe e fale, deu o aval dele, deu o ok, ele olha, eu também vi. Então, mas tem designer que eu conheço que nunca vai aprovar, entendeu? O projeto não sai do lugar, cara, ficou uma bosta, entendeu? Porque o cara, ele quer a droga do pixel ali, só ele vê. Mas daí eu vou ensinar ele a programar, pixel, então. Porra, não imprime meio pixel na tela, não tem isso, né? Tem tipo aquele engenheiro de obra pronta, você taca a tela aqui no jeito, aí fala assim, não, muda mais pro lado, aí vai, aí você vai lá e muda. Aí põe pro outro lado, aí você volta. Não, põe mais pra cá. Aí falou, porra, agora que. Mas aí você concorda comigo? comigo? Já aconteceu comigo, falou, cara, tá exatamente onde tava. Tá exatamente onde tava. Mas você concorda que daí não é o designer tradicional? Porque o cara que manja de web, o cara sabe que existem padrões. Por exemplo, o padrão do Bootstrap, ele é em percentual. Então, obviamente, vai ter uma visibilidade em cada monitor. Então, assim, você vai ter que aceitar aquela que tem maior visibilidade do seu público. Se você for um cara que onde o maior público teu é 1024, ok, você vai ter que se limitar a isso. E eu acho que isso tem que ver uma orientação do designer. Mas isso é uma briga doida, porque aí o cara tem que fazer pro tablet, tem que fazer pro celular também. E tem a TV agora em 8K. Mas, Omar, nessas brigas, você quer ver um negócio engraçado? Qual é o tamanho da fonte? O designer ele vai querer pôr um monte de fonte lá, eu já corto tudo. Eu já falo assim, vamos bater no web. Isso aqui não é impressão, né, velho? 3 fontes. Não é impressão. Você sabe uma coisa que eu acho engraçada? Às vezes você fala assim, né? Eu não tô defendendo o designer. Mas uma coisa que acontece que eu acho absurdo é que o cara vira pra mim e fala o seguinte, beleza, nosso sistema é multiplataforma, tem vários idiomas. E aí o designer entrega em um idioma, cara. Tem diferença de campo, de tamanho de linha. O campo que às vezes não encaixa, ele quebra e o cara não testou isso. Mas às vezes a culpa é do designer ou do escopo do projeto? Chegou pra ele com orçamento limitado também. Por isso que eu acho que um bom designer system resolve muito disso, entendeu? Como é que é? Designer System. Eu não sei que é isso aí, exatamente. A gente vai deixar um vídeo aí na próxima vez. O grupo tá querendo cortar nós aqui. Tá cortando, mas eu acho que na verdade a gente já tá arrumando muita briga aqui. Eu acho também. Então, é a praia dele. Vamos deixar aí aberto aí pro pessoal. O que é que eu tô olhando? Não sei se estão olhando também. Vamos deixar aberto aí, pessoal, sugerir outros tópicos dentro desse tema aí de dev versus designer. Depois vai ter dev versus tester também, que é outra briga doida, hein? Gente, quem gostou deixa o like, quem não gostou deixa o dislike, mete o pau na gente aí, mais no Thiago, falou um monte de bobagem aqui. É isso aí, valeu. Valeu, até mais, pessoal, abraço.